Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e hoje então vamos continuar aqui o assunto de matemática básica, hoje falando então sobre intervalos reais, certo? Eu dividi essa aula aqui em 3 partes para ficar uma parte mais bem dividida, bem distribuída e não ficar muito tenso. Por quê? Porque esse conteúdo é um conteúdo muito de teoria, então ficaria muito cansativo se eu ficasse aqui falando por muito tempo. Mas esse assunto é interessante para você conhecer um pouco sobre os intervalos numéricos e coisas desse tipo, beleza? Então, vamos lá para a tela do computador para a aula aqui em questão. A classificação dos conjuntos numéricos, né? Já determinei nas aulas anteriores falando um pouco sobre isso. Agora, vamos então partir para esses intervalos desses conjuntos numéricos. Os números podem ser representados através de diversas maneiras, né? Como mostrado antes, né? A questão dos sistemas numéricos e coisas do tipo nas aulas anteriores. Ele também pode ser representado por intervalos, certo? Ele pode ser representado em determinados trechos, né? Um exemplo no caso, se nós queremos contar aí um valor de 0 a 10, nós temos ali um intervalo de tempo, de 0 a 10, de tempo ou de quantidade, o que seja, a unidade de medida que você escolher, beleza? Sabendo então disso, ele é capaz de mostrar para você um conjunto, um ponto que inicia aquele valor e um ponto onde termina. No caso, como eu determinei de 0 a 10, ele inicia em 0 e termina em 10. Porém, eu não informei se os dois valores estão contidos nesse conjunto, se o valor de 0 e o valor de 10 estão contidos. Então, eu preciso de mais informações, beleza? Também eu posso fazer o seguinte, fazer o contrário, fazer a retirada de valores, certo? Nós podemos então utilizar termos que não pertencem a esse conjunto. Como assim? A partir de 0 até a 10 pertence a esse conjunto e de 11 em diante não pertence a esse conjunto. Então aí eu já estou modificando e já determinando de uma forma um pouco diferente, beleza? Mas também todas essas representações de conjuntos, elas são representadas por símbolos, como nos demais casos anteriores, né? Como nós sabemos, os números reais, elas são a união de dois conjuntos, né? Dos números racionais com os números irracionais. Só que nós sabemos então que os números racionais, ela é apenas um subconjunto dos números reais, beleza? Ela é apenas um subconjunto, beleza? Então, sabendo disso, nós já determinamos, assim, fomos mais específicos nessa questão do intervalo. Cada vez que a gente vai determinando parâmetros, a gente está sendo muito específico. Porque se a gente for verificar, né, de 0 até nós chegar em 1, nós temos uma infinidade de números. Porque temos 0,00001, 0,00009, 0,099999, tá certo? Então nós temos diversos números até chegar apenas em 1 inteiro. Então nós temos que sempre determinar o que nós queremos de cada conjunto. Em matemática, isso nada mais é do que um conjunto de números reais entre dois intervalos extremos indicados, onde os extremos, né, como eu já falei, eles podem estar contidos na quantidade ou não pode estar contido. Vamos supor então que eu tenha lá a numeração de 0 a 10, porém eu não quero nem que 0 nem 10 esteja contido no meu conjunto. Então eu tenho uma forma de representar informando que 0 e 10 não estão contidos no conjunto. Então o número que se aproxima bem de 0, 0,000000001, ele está contido, mas o 0 não está. Então, um número que se aproxima bem de 10, 0,9999999, não é 10. Pode chegar bem próximo do 10, mas porém não é 10. O 10 não está contido, mas o 9,999999999 está contido. Ele fica bem próximo. Vamos supor aqui que nós tenha dois corpos, né?
o 10 e o 9,99999, aproximando aqui, quase encostando, mas não está contido o 10, beleza? Então, por isso, ele pode ou não conter os extremos, beleza? De acordo com as indicações que vamos ver mais à frente. Então, vamos lá ver as notações para determinar esses intervalos. A diferença de intervalos nada mais é do que excluir do intervalo original os elementos que desejamos subtrair, retirando do intervalo original os elementos a serem subtraídos. Como assim, Emanuel? Você falou, não entendi nada. Vamos tomar como base o intervalo original, certo? Vamos tomar como base do 0 a 10. Eu vou modificar aqui, sair de 0 a 10, porque já dei exemplos referentes a isso. Vamos agora, então, sair de 10 a 15, beleza? Nós estamos de 10 a 15 agora. Vamos supor aqui que nós temos esse intervalo original. Esse intervalo original, vamos supor, então, que nós temos um intervalo original, que é de 0 a infinito. Mas nós não queremos esse elemento de 0 a infinito. Queremos, então, de 10 a 15. Então, nós já subtraímos diversos números aí, infinitos números, ficando apenas com 10 a 15. Esse é o intervalo que desejamos trabalhar. Então, o que eu quis dizer é isso. O intervalo original é de 0 a infinito e subtraímos apenas o que desejamos, que é os demais números, e ficando apenas com 10 a 15. Esse intervalo que a gente separou aqui, que a gente retirou, certo? Ele é um intervalo que está contido no todo, certo? No intervalo original. Ele é apenas um subconjunto dos números reais. Por quê? Porque entre um e outro, como já falei, também temos infinitos números, onde podemos ir de 10 a 15, mas podemos aí inserir diversos números nesses meios, né? Então, já que a gente sabemos como definir, como é determinado isso, vamos agora falar sobre a notação para esses intervalos. Como assim? O símbolo, a simbologia de cada. Quando nós representamos por dois parênteses, no caso, a gente temos que os dois extremos, no caso de 10 a 15, se nós temos o 10 e o 15, esses dois elementos, o 10 e o 15, não estão dentro desse conjunto. Como eu falei no caso do zero, o 10,000001, o 10,00001, ele está contido no conjunto, porém o 10 não está. E se nós temos até o 15, ele não está contido, mas o 14,999999 até o infinito está contido, beleza? Então, quando nós representamos entre chaves, indica que os extremos do conjunto estão inclusos. Se nós representarmos assim entre chaves, o valor de 10 e o valor de 15, eles vão estar contidos dentro desse conjunto, desse intervalo, beleza? E se nós tivermos chaves com as duas pontas apontadas para fora, certo, do elemento, isso representa que os extremos desse conjunto também não está incluído nele, beleza? Você tanto pode ver essa representação nessa forma aqui, como nessa outra forma aqui, beleza? Pode ser representado de qualquer uma das duas formas. Todos aqueles símbolos representados, né, visto lá anteriormente, as chaves, o parênteses, as chaves com as aspas para fora ou coisas desse tipo, eles podem ser representados juntos, ter duas representações. Como assim? Se nós representarmos uma chave para fora ou um parênteses, ele representa que significa um ponto de extremo à esquerda, não está incluído no caso, beleza? E se nós representarmos a chave fechada do lado esquerdo, representamos que esse ponto extremo à esquerda, ele está incluindo o valor em questão, beleza? Se nós representamos do lado direito a chave fechada, para o lado direito, com a seta para dentro, ele representa também que o extremo da direita
ele está incluído no valor em questão, beleza? E se nós representarmos com as aspas para fora do lado direito ou com o parênteses, e representa no caso que no canto direito esse valor não está incluído, não está incluso, beleza? Representa que não está incluso. E se nós representarmos então com uma bolinha representativa? Essa parte aqui eu não falei nada ainda, mas é mais para os casos quando nós estamos representando em uma reta. Se nós vamos representar em uma reta, quando nós representamos com a ponto fechado, representa que o intervalo está fechado ali. Ele está contido naquele ponto. Que é a mesma coisa da chave fechada, né? Da chave quando ela está com a seta para dentro, né? Para dentro do intervalo. Enquanto se nós representarmos com a bolinha vazia, só a bolinha sem pintar, a gente representa o intervalo aberto, beleza? Então, tudo isso, o intervalo fechado, ela engloba entre o elemento A e B, incluindo também eles, o elemento A e B no intervalo fechado. Nada mais é do que aqueles extremos que são incluídos, beleza? Aqui é uma representação matemática desse intervalo fechado, certo? Isso aqui é uma representação matemática informando que A e B, elas são um intervalo e todos os dois termos estão dentro desse intervalo, onde x pertence aos reais, tal que x maior ou igual que A e B e x menor ou igual que B, certo? Essa, no caso, é a representação desse intervalo fechado, beleza? Na reta, nós podemos incluir a bolinha fechada preta, né? Como eu falei já anteriormente. Ó, a gente está informando que A está contido aqui nessa reta e B também está contido nessa reta. Com o quê? Com essas duas bolinhas fechadas, hein? Então, todo esse intervalo aqui, ó, todo esse intervalo aqui está contido nos números reais, beleza? Então, o elemento A e o elemento B, todos os dois estão contidos. Agora então, falando sobre os intervalos abertos. Os intervalos abertos, ela engloba os elementos entre A e B, mas não engloba A e nem B. Ou pode englobar A e pode não englobar B, ou pode englobar B e não englobar A, ficando na forma de, vamos representar aqui para esse intervalo aberto. Para esse, no caso, eu fiz para as duas extremidades abertas, certo? Onde A e B, nenhum dos dois estão contidos dentro do conjunto, certo? Então, x pertence aos reais, tal que x maior que A e menor que B. Então, como representar então na reta? Na reta a gente representa da seguinte forma, com uma bolinha aberta e com uma bolinha aberta, já que esses dois valores não estão contidos aqui dentro dessa reta. Ó, então, os elementos que estão contidos aqui, saindo aqui bem próximo de A, vocês considerem como se ele estivesse tocando em A, certo? Bem próximo, perdão, de A. E bem próximo de B, mas que não estão tocando, certo? Como supondo lá de 10 a 15, vamos supor que ela está aqui 14,9999999, bem próximo, mas não toca em A, beleza? Isso é o que representa um intervalo aberto. O importante, além do sistema aberto, também temos os intervalos semi-abertos, que como eu já dei uma pincelada ali, que pode estar aberto, fechado de um lado, e aberto do outro, ou aberto de um lado e fechado do outro, vice-versa, né? Então, esses também temos os sistemas semi-abertos, que para o caso aqui não vamos ver nessa aula, mas que será visto na próxima aula, beleza? Então, por hoje ficamos por aqui, para a aula não ficar muito cansativa e longa, e nos vemos então na próxima videoaula.